A vacinação está chegando e com isso eu preciso fazer um alerta para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas Neuro aqui e hoje a gente vai falar um pouco a respeito daquilo que a gente pode esperar para depois da vacinação. A vacinação começou no Brasil e isso traz esperança pra gente de que, se tratando de pandemia, as coisas devem começar a melhorar por aqui nos próximos meses, com a retomada aí gradual das nossas atividades presenciais. Mas existe algo sobre o comportamento que você precisa ficar atento para não enfiar os pés pelas mãos quando as coisas retornarem ao normal. Mas antes de sair comemorando lá para ver os amigos, por favor, deixe o seu curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal, que isso colabora muito com o meu trabalho. Bom, você deve estar se perguntando o que eu quero dizer com enfiar os pés pelas mãos, o que é isso e que eu preciso ficar atento no comportamento quando a pandemia acabar, o que é que está acontecendo aqui? Você tá achando que eu sou acrobata? O que é, né? Ficar enfiando o pé pela mão? Que história é essa? Calma, não é nada disso. Acontece que a pandemia, ela privou a gente de muitas coisas. Coisas que são essenciais para o ser humano. Principal delas, eu diria, que é o contato social. O contato social é tão importante para a nossa espécie que existem estudos mostrando que as pessoas que se sentem muito sozinhas, elas são mais propensas a desenvolver doenças físicas, mentais, e elas têm a sua vida abreviada. Elas vivem menos tempo do que as outras pessoas. E eu falei um pouco mais a respeito desse assunto num videozinho que eu vou colocar no card aqui para vocês assistirem. E não só isso, a questão da solidão ela é séria, porque não é um fator qualquer que faz com que as pessoas em média vivam menos que as outras. É um fator muito importante. Na verdade, é o fator mais importante nesse sentido. As pessoas que sentem muita solidão, elas realmente vivem menos do que as outras pessoas. Esse é um fator de risco para que elas vivam menos que as outras pessoas. E a pandemia, né, eu nem preciso falar para vocês. Imagina como que essa situação não se agrava no momento em que a gente está vivendo um período de isolamento social forçado. Isso com certeza está fazendo mal para muita gente. Mas o tema desse vídeo não é falar sobre a solidão, a gente precisa falar daquilo que você precisa estar alerta no seu comportamento. Isso é pouco comentado, mas na verdade é bastante importante e tem consequências imediatas para a sua vida. Quando a gente se sente privado de algo, a carência da não satisfação dessa necessidade que a gente tem, desse algo que a gente precisa, gera uma tensão psicológica enorme na gente, que motiva a gente a satisfazer essa necessidade. Essa tensão, ela é muito grande e ela precisa ser aliviada. E é por causa disso que a gente tem a necessidade de consumir, e as pessoas que trabalham com marketing sabem muito bem disso. Um exemplo muito simples para ilustrar essa situação é quando você entra de dieta. Você já reparou quão difícil é você manter uma dieta, principalmente aquelas que são muito restritivas? Quando a gente restringe a nossa alimentação, a gente começa a gerar dentro da gente uma necessidade pelo consumo daquelas coisas que a gente não pode mais consumir. Essa privação gera uma tensão na gente até um ponto que fica insustentável seguir com a dieta. E os estudos mostram que as pessoas que seguem dietas muito restritivas nesse sentido, depois que elas passam por um período de perda de peso, elas podem voltar a ganhar todo aquele peso que elas perderam. E mais, elas chegam a engordar mais do que antes de começarem a dieta. Isso porque, e é aquilo que você precisa ficar alerta aqui, quando a gente passa por um período de privação, geralmente depois nós passamos por um período de hipercompensação dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Nossa, Nicolas, mas como você fala difícil, hipercompensação, que história é essa? É simplesmente um exagero de comportamento. A gente tende a exagerar depois na busca por aquilo que nos foi privado. Então, por exemplo, uma pessoa que ela foi privada de alimento, quando ela puder comer, provavelmente ela vai querer comer mais daquilo que ela comeria normalmente. Uma pessoa que foi privada de água vai sentir mais sede, vai querer beber mais água daquilo que ela realmente tomaria normalmente. E isso não vale só para as nossas necessidades mais básicas, mas também vale para outras necessidades mais complexas. Por exemplo, uma pessoa que foi privada de afeto, ela provavelmente vai demonstrar uma carência maior. Ela vai sentir que ela precisa de mais afeto depois desse período de privação. Outro exemplo, uma pessoa que foi privada de atenção. Ela pode apresentar alguns comportamentos no seu meio social que vão fazer com que as pessoas respondam mal a isso, que se sintam incomodadas por causa disso.
E vale ressaltar que, ainda mais nessas interações sociais, quando a gente tem essa falta de atenção, quando a gente tem essa falta de afeto, mas mesmo nas nossas necessidades mais básicas, quando as nossas necessidades elas não estão sendo supridas, isso gera essa tensão psicológica na gente, que se traduz em coisas como ansiedade e depressão também. Então é por isso que você precisa ficar muito atento a alguns sinais de que você pode estar exagerando ou hipercompensando nos seus comportamentos e nas suas atitudes depois desse período de privação de algo tão necessário e tão básico pra gente, que é a interação e o contato social. E quais são esses sinais de que eu estou exagerando? Primeiro, eu estou gastando mais dinheiro do que o normal. Significa que eu estou colocando no consumo alguma coisa que eu não tinha tanta necessidade assim antes. O que foi que gerou essa necessidade? Você precisa fazer uma avaliação a respeito da origem dessa necessidade por maiores gastos. Às vezes aconteceram coisas de fato que te fazem gastar mais, às vezes o preço das coisas subiu também, mas avalie no teu consumo se você não está colocando mais elementos ali que não necessariamente precisavam estar ali. Segundo sinal de hipercompensação, você está brigando mais com o seu companheiro, com a sua companheira do que o normal. Isso pode ser sinal de que as cobranças em relação àquela relação elas aumentaram. E além disso pode ser um reflexo dessa carência por atenção, contato social, por essa carência de afeto, né? Tudo isso pode colaborar para que os casais acabem tendo mais discussões, acabem brigando mais, entrando mais em conflito. Terceiro sinal que está relacionado com esse segundo, você se sente mais carente que o normal. A pandemia e esse isolamento social fazem com que a gente se sinta sozinho. Se a gente se sente sozinho, é natural que a gente se sinta mais carente, porque a gente precisa estar perto das outras pessoas e estar sozinho gera esse desequilíbrio nas nossas funções do nosso corpo. O nosso corpo entende que estar sozinho não é bom para a nossa saúde e a gente precisa se juntar com os outros. Então, ele manifesta através da carência uma motivação para que você busque o contato com as outras pessoas. Se você está se sentindo carente demais, pode ser que você esteja sentindo os reflexos disso. Estou comendo mais do que o normal. A ansiedade às vezes faz com que as pessoas elas comam demais ou que elas comam de menos, tá? Então se você estiver comendo muito menos que o normal também, isso é um sinal de preocupação, um sinal de alerta, uma coisa que você deve observar melhor. Outro sinal, você se sente mais cansado do que o normal. Isso pode ser reflexo de que o teu lado psicológico ele não está muito legal. Se você tem essa tendência a procrastinar agora, porque você não sente que tem energia para resolver os seus problemas, entenda, isso pode ser reflexo desse momento que a gente está vivendo. E se lá na frente você estiver mais cansado do que o normal, também pode ser que você esteja com algo que está bloqueando aí o teu comportamento, que faça com que você não queira realizar as tarefas que você precisa realizar. E isso que bloqueia o teu comportamento é uma emoção relacionada a uma necessidade que não está sendo atendida. Outro sinal é você sentir que você está trabalhando demais, compensando com o trabalho por alguma coisa que não está indo bem na sua vida. E por fim, eu vou dar um outro sinal para você ficar alerta, principalmente agora, depois desse período que muita gente não pôde conhecer novas pessoas, que é, estou procurando por mais parceiros ou parceiras sexuais do que o normal. Então avalie se aquilo que você está sentindo é desejo de fato, ou se você está exagerando nesse sentido também, por conta desse período que você passou privado de afeto. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de sinais que poderiam te dar uma dica de que você está hipercompensando nas suas atitudes. Mas acho que você já conseguiu captar a ideia principal desse vídeo. Vale ressaltar só que as hipercompensações são comportamentos disfuncionais, então são coisas que você sente que podem estar atrapalhando a sua vida, certo? E que muitas vezes são tendências inconscientes do comportamento. A gente não é bom em identificar sozinho o que é que está acontecendo com a gente nesse sentido, qual que é a origem da nossa hipercompensação. Até porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente está exagerando, que a gente está hipercompensando, né? Então, para isso, né, se você, por acaso, sente que você pode estar sofrendo com isso na sua vida, e isso muitas vezes está refletido na ansiedade que você sente, é bom que você busque ajuda profissional. É bom que você procure um terapeuta. E aqui eu vou recomendar um tipo de terapia que parece funcionar muito bem e que tem evidência científica a seu favor, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela busca estabelecer
aquilo que é o teu pensamento e como que ele influencia o teu comportamento. E aí você vai conseguir entender o que está se passando na sua cabeça e como que isso faz com que você se comporte de uma determinada forma que você não devia estar se comportando. Qualquer coisa, se vocês estiverem precisando de ajuda nesse sentido, vocês também podem me procurar. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Era isso para esse vídeo, gente. Eu vou mandar um abraço aqui para você e até o nosso próximo vídeo.